Eu estou em toda parte, Shadow. Até ela é o altar. É para mim que as pessoas fazem sacrifícios. De antes até agora. De era dourada em era dourada. Eles sentam-se lado a lado, ignoram um ao outro e se entregam a mim. Agora eles têm uma tela menor em seus colos ou na palma de suas mãos para que não fiquem entediados com a tela grande. Tempo e atenção. Melhores do que sangue de cordeiro. Como um bom cristão praticante, você não iria a uma sessão espírita. E poderíamos afirmar que você também não brincaria com um tabuleiro de Ouija, né? Você não mexe com magia e feitiçaria. Mas seria possível que você se envolva com essas práticas pelo simples fato de ser um observador passivo? Será que você está participando dessas práticas proibidas ao ter prazer nelas? Desde o alvorecer do cinema, a indústria de Hollywood tem sido uma verdadeira máquina de espiritismo. Hoje se tornou tão banal que a maioria das pessoas nem vê com maus olhos. Com certeza tem muitos cristãos bem-intencionados que assistem uma quantia significativa de filmes ocultistas, apesar dos temas sombrios. Muitos desses filmes vão ainda além ao revelar que é uma grande batalha entre a luz e as trevas. Mesmo assim, para muitos cristãos sinceros, parece não haver uma associação entre o que a Bíblia recrimina e o seu apetite por entretenimento. Já notou o aumento de elementos sobrenaturais nos filmes nos últimos anos? Parece que é o principal ingrediente. Através de exposição constante, você se torna dessensibilizado a esses temas e assim mais familiarizado com o obscuro submundo espiritual. Vejamos, por exemplo, o filme super popular baseado na série em quadrinhos Os Vingadores. É uma mistura de poder sobrenatural e bruxaria que fascina os sentidos. Se perguntar aos fãs como eles encaram esses gigantes de bilheteria, eles responderão com empolgante: Os criadores do filme têm planejado por anos em como juntar as suas histórias num único objetivo: lutar contra um super-vilão chamado Thanos. O que a gente sempre tenta fazer nos estúdios Marvel é, ao construirmos o universo cinematográfico, olhar para o quadro geral, como as coisas podem se interrelacionar através dos filmes e anos. Vingadores Guerra do Infinito é o culminar de todo o universo cinematográfico da Marvel, que começou em maio de 2008 com o lançamento de Homem de Ferro 1. E é realmente uma culminação sem precedentes de uma série de filmes interconectados que até então nunca tinha sido feita. E para nós, o mais importante é fazer tudo se encaixar. Sabemos que eles vão encarar Thanos. Temos preparado isso desde os Vingadores 1. Ele veio de um grupo no universo chamado Os Eternos. Ele busca o poder supremo e está em uma missão pessoal: adquirir todas as joias do infinito, ou da alma, como às vezes são chamadas. De acordo com uma página da Marvel, cada joia tem determinados poderes associados a ela, como controlar as almas dos vivos ou dos mortos, controle absoluto sobre a vida no universo, a habilidade de ver no passado e no futuro, onipresença, ou a habilidade de ler pensamentos e sonhos, a habilidade de criar qualquer coisa, bem como o acesso a manipular todas as formas de energia. Esses poderes soam familiares a você no âmbito bíblico? Somente o Deus do céu tem essas habilidades, mas no mundo fictício da Marvel, esses superpoderes são adquiríveis, tornando o seu possuidor como Deus. Must. You cannot. Thanos is the most powerful being in the universe. Também não acredito ser por acaso que esse ser supremo maligno vem para a Terra numa nave de guerra chamada Santuário 2. Existem paralelos demais aqui para ser uma mera coincidência. Desde o começo dos tempos, o homem foi enganado a acreditar que através de feitiçaria e magia poderia se obter qualidades divinas. Deus deu avisos frequentes para não se ter nada que ver com essas artes obscuras. Levítico 19:31 diz: Não recorram aos médios nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus é muito claro, somos contaminados por magia e bruxaria. Deuteronômio 18:10-12 chama magia e feitiçaria de abominação, que é a linguagem mais forte que Deus usa para ilustrar a sua ira divina por tais práticas. Filmes de super-heróis são notórios por esses elementos serem incorporados em suas histórias. Um filme desses que atraiu muitos cristãos para si, apesar de seu conteúdo questionável, foi Pantera Negra.
O filme glorificou todo tipo de adoração pagã, com o personagem principal exibindo a prática de juju, uma crença espiritual que incorpora objetos tais como amuletos e feitiços numa prática religiosa, basicamente bruxaria. Vemos também o culto aos ancestrais, por exemplo, quando a mãe do rei chamou pelos seus antepassados para trazer de volta o seu filho. Vemos a adoração à deusa egípcia Bastet. Vemos sua mudança para sua forma animal, como quando Pantera Negra se transforma em animal, que também é uma forma de bruxaria. Existe também a necromancia, que é a prática de se comunicar com os mortos. Nos dias do antigo Israel, essas práticas eram abomináveis e eram dignas de morte. A Bíblia usa uma linguagem muito forte para advertir contra essas práticas. Levítico 20, verso 6 diz: Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio de seu povo. Nenhum cristão quer pensar que Deus viraria sua face contra ele. Essas são consequências severas por se envolver em tais práticas. Minha sugestão é ficar longe delas. Não as apoie com o seu dinheiro, seus olhos ou a sua atenção. De acordo com essa luz, aqui são alguns filmes que você deveria riscar da sua lista de assistir. O Mistério da Casa do Relógio, produzido pela produtora de Steven Spielberg chamada Amblin Entertainment. Não falta nada de satânico. O interessante é que é baseado numa obra clássica infantil escrita por John Bellairs e é ilustrado por Edward Gorey. É bastante assustador pensar que isso é feito para crianças. A escritora da série Harry Potter, J.K. Rowling, está de volta com sua mais nova agenda ocultista no filme infantil Animais Fantásticos e Onde Habitam, parte 2. Ironicamente, é dito do personagem principal. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. Eu sei de outro alguém que é o rei de não seguir ordens. Também acho interessante que no trailer do filme faz a pergunta: quem poderá resistir às trevas? Pois a minha Bíblia me diz em Efésios 6,13 que o único jeito de resistir às trevas é vestindo toda a armadura de Deus, para que quando o dia mau vier, você possa permanecer firme. O capacete representa a salvação. Jesus é a sua salvação. A couraça representa a justiça. Jesus é a sua justiça. O cinto representa a verdade. Jesus é a definição de verdade. Os calçados são o evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. A espada é a palavra de Deus, e o livro inteiro aponta para Jesus. Isso quer dizer que o único caminho para resistir às trevas é cobrir-se de Jesus. Disney é uma das maiores comerciantes do ocultismo. Eles têm 6 filmes que foram lançados em 2018. Entre esses 6 filmes, todos eles contêm elementos do ocultismo. No caso, isso é 100%. Não são filmes de família, pessoal. O diabo está preparando seu engano final e o espiritismo está preparando o caminho. A Bíblia dá claras instruções para não sermos pegos de surpresa e enganados. Thanks, Satan. It's subtle, actually. Got it. O único modo de resistir a esse engano é conhecer a verdade, e a verdade só é encontrada na Bíblia. Você não deve somente ouvir o que ela diz, mas deve se tornar um praticante da palavra. Se ela o adverte contra envolver-se em espiritismo, então seria sábio atender a esse conselho. 2 Tessalonicenses 2, versos 9 a 12 diz: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Filmes são poderosos. Eles influenciam o espectador e deixam uma impressão duradoura na mente.
1 Timóteo 4 descreve um grupo de pessoas que uma vez estiveram na fé, mas acabaram apostatando por causa de espíritos enganadores. Não caia como preso das artimanhas de Satanás. O mundo está cada vez mais escuro e é somente através da verdadeira luz, que é Jesus, não o oculto, que seremos guiados nesses tempos difíceis. Me despeço com esse pensamento do apóstolo João. João 3,19 diz: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más."